acontecendo nesse ambiente, e você pode saber de tudo pelo Linktree, né? Então, escaneia aí no seu celular e curta, né, as nossas redes sociais e veja aquilo que você quer se envolver, né? O pessoal que gosta de artesanato tem o Ministério de Serviço Social com tantas coisas. Você precisa de um psicanalista, de um psicólogo, né? Às vezes está precisando de ajustes aí na área mental. Disponíveis para você. Então, fica aí o nosso convite para você escanear o nosso Linktree. Queridos, nós estamos no ano do discipulado e o nosso tema tem sido amadurecer e crescer como igreja local. E muitas coisas, né? Até o mês de março nós vamos estar alinhando para juntos crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E eu queria hoje trazer uma mensagem para você, né, do que de fato é a igreja, como a igreja surgiu, como a igreja ela sobrevive, né, quem mantém a igreja de pé, né, e a gente trouxe para você um tema, né, que a igreja ela não é uma estrutura humana, embora ela tenha um prédio, embora ela tenha uma razão social de PJ, até porque tudo isso é exigido pelo nosso Estado brasileiro. A igreja ela é movida pelo sobrenatural, e por isso que nós, como discípulos do Senhor, nós precisamos entender como nós agora nos movemos, como nós agimos. E eu trouxe essa reflexão para a gente juntos pensarmos e crescermos, né, nesse mover sobrenatural do que é ser igreja e qual a missão e o papel que cada um de nós temos como os discípulos do Senhor. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, a igreja já está fundada, né? Você sabe muito bem, a igreja começou a existir de fato e de verdade no livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando você e eu lemos esse livro dá o relato de tudo, né? Desde o princípio, como foi narrado pelo Dr. Lucas, de como a igreja surgiu. E lá no capítulo 1, Jesus agora já com o corpo ressurreto, Jesus passa 50 dias com os seus discípulos aqui na terra. Daquela multidão que seguia Jesus, milhares e milhares de pessoas, a Bíblia diz que depois da sua morte houve uma evasão, né? Muitas pessoas foram embora, e Jesus, né, após a sua morte, ele começa agora a tratar dos detalhes finais, juntamente com os 11 apóstolos, porque um havia traído Jesus, Judas, o Iscariote, e Jesus agora com esses 11 e os demais seguidores, que segundo os historiadores, davam um total de 120 pessoas, Jesus continua investindo nessas pessoas, continua falando da missão, do propósito, do alvo, do evangelho do Senhor, que ele havia implantado agora na terra, e manda essas pessoas, fala com essas pessoas, para que eles fiquem num determinado lugar, um tabernáculo, um lugar parecido com esse, e nesse tabernáculo eles começam a ministrar e a orar e a falar com Deus, e de repente, né, eles são impactados pelo Espírito de Deus, e ali começa a igreja com os 11 apóstolos e os demais seguidores. No capítulo 4, no versículo 31, esse capítulo que eu pedi ao pessoal lá para projetar, você já vai ver essa igreja atuante, essa igreja já crescendo. Depois desse derramar do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, a gente vê o apóstolo Pedro, né, tomando a direção, né, porque Jesus havia dito para ele, né, lá no Evangelho de João, né, para que ele assumisse o comando das diretrizes da igreja, e Pedro assim faz,
prega um sermão. Logo no seu primeiro sermão, 3.000 pessoas aceitam Jesus, começam a seguir o Evangelho, e essa igreja vai crescendo, e com o passar do tempo, as pessoas começam a ver a igreja, com um olhar de preocupação, aquelas pessoas que tinham medo do Jesus que pregava, do Jesus que havia curado, restaurado vidas. No capítulo 3, esse próprio Pedro e esse próprio João, depois você vai ler em casa, e fica aí como lição de semana para você. Você vê esse Pedro e esse João indo ao templo orar, falar com Deus, e de repente chega para ele um homem necessitado, paralítico, e estava sempre na porta daquele templo pedindo esmolas. E Pedro e João, impulsionados pelo Espírito de Deus, impulsionados pela presença do Espírito Santo, que habita agora dentro da igreja, habita dentro de você, você pode dizer graças a Deus por isso. A Bíblia diz que esse Pedro fala para esse homem: não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada físico para te dar, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E instantaneamente, a palavra de Deus declara que esse homem foi curado, a sua paralisia desapareceu e ele ficou curado. Você pode dizer glória a Deus? Esse poder permanece na igreja, esse poder está dentro de nós, e o que precisamos apenas, no século 21, nós precisamos ativar esse poder. Ele está dentro de você, ele habita dentro de você, e ele precisa ser ativado. Mas Marcos, como eu vou ativar esse poder? Usando. Simples assim. Nós estamos deixando de lado aquilo que é sobrenatural para vivermos como igreja dentro da naturalidade. Eu vou para a igreja, você veio hoje, boto uma roupa, vou lá louvar a Jesus, vou lá entregar o meu dízimo, vou lá ouvir uma boa mensagem, ou uma mensagem regular, mas espero que seja uma boa mensagem para você, e aí você volta para casa. Muitos já vão para o trabalho, porque trabalham de plantão, aí vão ter trabalho para fazer, começam a se envolver com as coisas da vida, com o trabalho, com o filho. Amanhã as crianças voltam à escola, que as mães digam amém. Ih, rapaz, tem mãe querendo que as crianças voltem para a escola. Amém. Eu sei da sua demanda, mãe, eu já passei por isso, eu sei o que é esse tempinho maravilhoso que eles ficam lá na escola para você. Então, a gente se envolve com isso tudo, e a gente esquece que ser igreja e ser um homem e uma mulher chamado por Deus é algo sobrenatural, é algo que não está na esfera natural. Quando esses discípulos entenderam isso, eles começaram a ser movidos pelo sobrenatural. Eles trabalhavam, eles tinham a sua vida profissional, mas eles entendiam que tudo que eles faziam revelava um propósito maior, tinha um alvo maior. E qual era o alvo maior? O Evangelho. O Evangelho que nós fomos alcançados. Mas Marcos, eu estou chegando hoje, o que é o Evangelho? Romanos capítulo 1 vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para transformar, para libertar, para curar qualquer pessoa que creia que Jesus Cristo é o Salvador. Simples assim, isso é o Evangelho. É a mensagem prioritária do Evangelho que Jesus começou a pregar. E quando Jesus começou a pregar, Jesus, falando desse Evangelho, ele disse duas
coisas muito importantes que nós precisamos ter consciência de, ao pregar esse evangelho, também pedir ao Espírito Santo que nos dê capacitação para que, através de nós, essas duas ferramentas aconteçam na nossa vida, através de nós e na vida de outros. Quando você vai a Mateus, no capítulo 4, se não me falha a memória, depois que Jesus é batizado nas águas por João, Jesus fala uma coisa muito interessante. A mensagem do reino de Deus, ele começa dizendo assim, depois que ele é batizado, acho que está lá em Mateus 3, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Sem arrependimento, não há inserção no evangelho. Sem arrependimento e conversão, não há transformação de vida. E nós precisamos, ao levar a mensagem do sobrenatural, que é o evangelho, poder de Deus, para transformar as pessoas, nós precisamos usar a mesma filosofia que Jesus usou. E o que é o arrependimento, Marcos? Arrependimento é um termo grego chamado metanoia, é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança interna que me transforma agora num novo ser, numa nova pessoa, recriada no Espírito por Jesus Cristo. Essa mudança, esse arrependimento, começa a mudar os meus padrões, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de enxergar o mundo. E Jesus começa dizendo, o evangelho, o reino de Deus é chegado a vós. Está lá nos evangelhos sinóticos, você pode ler em casa. E Jesus começa dizendo, é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós esse reino. Então, a mensagem prioritária da igreja é que nós preguemos o evangelho simples como ele é, porém, com eficácia como ele deve ser na minha e na sua vida. Porque se não há arrependimento, não há conversão. Se não há conversão, não há mudança de vida. Se não há mudança de vida, não há entendimento na mente. Se não há entendimento na mente, o espírito não foi recriado. Se o espírito não foi recriado, para mim está tudo legal. Tudo está de boa. Eu acho que está tudo bem. Que está tudo normal. Que está tudo bonito. Não, não está. Porque quando nós nos arrependemos, entra em nós o Espírito de Cristo. Você pode dizer amém? Amém. E o Espírito de Cristo é cheio de amor, é cheio de graça, é cheio de fé. O Espírito de Cristo não gosta de ver ninguém sofrendo, ninguém sendo maltratado. O Espírito de Cristo que fez com que ele descesse da glória e entrasse nesse mundo de uma forma sobrenatural, num ventre de uma adolescente virgem. E aí já começa você entender que aonde você está, tudo pauta pelo sobrenatural, não tem nada natural. Tudo acontece no Espírito, tudo acontece aqui. Eu estou sendo claro para você, você está me entendendo? Amém? Eu estou vendo você tão quietinho, né? Estou preocupado, porque a gente está te dando tutu, né? Feijoada hoje, para que você saia daqui com essa feijoada e possa agora, nessa semana, agir, não mais no natural, e sim com uma ótica do sobrenatural. Mas Marco, eu vou trabalhar amanhã, beleza. Qual é o propósito de Deus na sua empresa, Pete? Qual o propósito que Deus tem com você, Rubem, na sua empresa? Não é ganhar dinheiro. Dinheiro é secundário.
Dinheiro, ele sabe, ele pregou no Sermão do Monte, que nós, enquanto estamos aqui nessa matéria, corpo, nós precisamos do dinheiro. Tudo é regido por ele. Não é o dinheiro, mas através da minha vida, na minha empresa, nas ações que eu estou fazendo, na minha profissão, eu vou ser movido por ele para glorificar a ele, e através das minhas ações eu possa testemunhar quem é Cristo em mim, a esperança da glória. As pessoas precisam ver Cristo em mim, no Marcos. Quando Isaías recebe uma palavra profética e diz: como pregarão se não há quem pregue? Eu acho que é por aí. Como irão se não forem enviados? Como ouvirão se não forem enviados? Obrigado, pastor Pete. Está lá. Eles só irão e ouvirão se eu levar o Evangelho, se eu for o Evangelho. E Paulo nos orienta que nós somos a carta lida, ou seja, ele está usando uma linguagem do passado. Ninguém mais redige carta hoje, mas naquela época tudo era feito pela carta. As epístolas são cartas, os capítulos que tem foi adendo que colocaram dentro dela. É uma carta de início ao fim, para que a gente possa entender o que Cristo está revelando para nós. E através da palavra de Deus, nós agora, com a nossa profissão, com a nossa vida, testemunharmos Jesus, quem Ele é, o que Ele fez em você, o que Ele faz através de você. Quando a sua empresa está em crise financeira ou em alguma crise, o que você faz? Deveria orar e clamar a Jesus para mudar essa crise. Quando alguém está doente na sua empresa, o que você diz? Eu diria que Jesus é aquele que sara. Eu diria que Ele é o sarador. É aquele que tem todo o poder para transformar aquela situação. Quando uma amiga vem para você e diz: casamento, você é casada? Ih, homem não presta. O que você diria para ela? Homem não presta? Ou você ia dizer para ela o seguinte: o meu homem é um homem de Deus, então ele presta. E se você quer que o seu homem preste, eu sei o caminho para te levar. Você quer ir? Amém? Amém? Tudo em mim, de segunda a segunda, não diz respeito mais a mim, nem a você, diz respeito a Ele. Você pode colocar a mão no seu coração e declarar isso para você, para que você entenda. Tudo que diz respeito a você, não é mais a você, e sim a Ele. Nada mais diz sobre mim, e sim sobre Ele. Porque quando eu entendo isso, eu vou entender que tudo que acontece na minha vida não está acontecendo por acaso. Até as notícias ruins, Marcos, até as notícias ruins, tudo tem um propósito. Nada é por acaso. O que Deus está querendo me ensinar? Porque toda prova, a Bíblia diz que ela não é para me reprovar. Está lá em Tiago. Toda prova é para me aprovar. E como eu vou ser aprovado diante das provas da vida? Movido pelo sobrenatural. Eu não vou lamuriar, eu não vou reclamar, eu não vou lutar contra a carne e o sangue, como diz Efésios. Eu vou usar as armas que Deus me deu. E quais são as armas que Deus deu a você e a mim? A oração. Efésios capítulo 6, versículo 10 vai orientar você a ser movido pelo sobrenatural. Tem como botar essa referência? Obrigado.
Olha o que diz a palavra de Deus: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então eu levanto pela manhã, quem me fortalece? É o café da manhã? No corpo sim, mas na alma e no espírito, quem me fortalece é o Senhor. Quem me dá força é o Senhor. Marcos está confuso. Bom, eu vou relembrar a você. Você não é corpo, alma e espírito. Você é espírito, alma e corpo. Seu corpo é apenas um mero objeto que recebeu uma sentença de morte depois do pecado. Mas na verdade Deus se comunica com você no espírito. Tanto é que no seu espírito você tem sede de justiça. Amém? Você odeia corrupção. Amém? Você quer que as coisas andem sempre certinhas. Amém? Atributos do caráter de Deus. Você ama o seu próximo. Amém? Atributos do caráter de Deus. E isso, quando Ele me criou, quando Ele te criou lá no útero da nossa mãe, Ele colocou a sua essência, a sua marca no meu espírito, no seu espírito. E nós precisamos entender agora que tudo caiu dos nossos olhos a escama. A gente começou a enxergar tudo agora. Eu preciso enxergar não mais com a ótica humana, porque pela ótica humana eu vou dizer: ai, tá calor. Pela ótica humana eu vou dizer: ai, caramba, por isso, por aquilo. Não, mas pela ótica espiritual você vai entender os planos, os projetos, tanto de Deus quanto do reino das trevas, que é permitido Ele também girar e reinar nesse mundo. E o mundo que eu estou te falando não é o mundo apenas planetas que conhecemos. O mundo que eu estou te falando é justamente o sistema que conhecemos e vivemos nele desde que o mundo existe. E nós precisamos agora ser movidos e andar não mais na minha força, mas na força do Senhor, não mais na minha inteligência. Por isso que a Bíblia diz: aquele que falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Mas entendendo que agora no sobrenatural eu ando e vejo com os meus olhos abertos. Eu começo a enxergar com os olhos da fé. Eu começo a ver com os olhos espirituais. Porque a sua luta, a minha luta, não é contra carne e sangue. Desce um pouquinho, acho que deve estar lá, Efésios 6,13, acho que por ali. A própria carta do apóstolo Paulo. Desce mais um pouquinho. Isso. Estai, pois, firmes, cingindo com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Próximo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tem alguém que você vê hoje usando dardos? Hoje, se não for um campeonato de Olimpíada, não tem mais. É numa arco, né? Uma arco e flecha que atira dardos. Mas esses dardos estão sendo lançados na humanidade. E para você enxergar isso, você precisa estar revestido da unção do sobrenatural. Porque se a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, a sua luta está numa esfera fora da minha e da sua dimensão. Você está entendendo isso? E como eu vou usar essas armas da fé? Oração, nome de Jesus, esses equipamentos de defesa. Nessa lição aqui de Efésios, todos os equipamentos quase são de defesa. Os demais são equipamentos de defesa. Por quê? Porque eu preciso todo dia estar protegido.
Você precisa estar todo dia protegido, porque se esse mundo jaz no maligno, o que esse mundo vai agir contra você? Com medo, com insegurança, com violência, com armas que você, humanamente falando, não tem condições de vencê-la. Mas como então eu vencerei, Marcos? Movidos pelo sobrenatural. Quando você continuar lendo Atos, no capítulo 4, você vai ver que Pedro, depois de ter feito um milagre, imagine você, o cara curou um cara, a pessoa começou a andar, aí as pessoas que estavam movidos pelos dardos inflamados, falaram assim: não, esses caras vão ter proeminência entre nós, esses caras vão começar a falar desse Jesus, e isso vai virar uma febre, vamos anular eles. E anularam eles, sabe como? Calando-os, prendendo-os, tentando prendê-los e excluí-los dentro de uma prisão. Mas o que a Bíblia diz é que a igreja estava em oração. Você pode botar Atos agora, 4:31. A igreja estava em oração. Você está entendendo por que a gente tem falado tanto de oração com você? Ontem eu postei o relógio de oração para que você acorde e entenda que a sua guerra, que os seus conflitos estão em outra dimensão. Mas se você interferir nessa dimensão, nessa aqui que você vive real, vai as coisas andarem e você vai fluir como pessoa. Mas os nossos olhos precisam ser abertos nessa visão, nessa direção. Não sei se você já reparou, você já viu que cada país tem um demônio que governa? Existe um país no Oriente onde as pessoas se matam podre de ricas, elas se suicidam. E o índice de mortalidade nesse país é assustador. Aí você pensa, o cara tem um bom emprego, tem dinheiro, país de primeiro mundo, não passa fome, não passa o estresse que eu passo. O cara entra lá numa total angústia e ele fala o quê? A melhor solução é eu acabar com a minha vida. E ele se mata. Em outros países você vê o índice de corrupção assustador. Corrupção, 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 corrupção. Isso são demônios, gente. E como você vai vencer um demônio? Vou chamar o pastor Luiz, o Rubem, o Pete. Não, você vai vencer com as armas de Deus. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome. Jesus disse isso, está lá em Marcos. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome. Mas a gente está muito acostumado com o natural. Então se a gente sente uma dor, aonde a gente vai? Aonde a gente vai? No médico. Mas deveríamos orar pelo menos antes. Mas a nossa fé agora está tão focada no doutor, especialista, que a gente primeiro corre para ele. Não estou dizendo que nós não cremos no poder da medicina, ok, gente? Mas você precisa entender que nós agimos pelo sobrenatural. A doença vem de Deus? Sim ou não? Não ouvi vocês, só ouvi algumas pessoas. A doença vem de Deus? Sim ou não? Não. Se ela não vem de Deus, ela vem do pecado. E como eu venço a doença? Com armas sobrenaturais. Com o poder sobrenatural que está dentro de você. Diga amém. Está dentro de você.
Só que você, pela comodidade, pelo mundo que vivemos, pelas coisas que temos hoje, é tudo muito fácil, o acesso é muito fácil, é tudo muito fácil a gente ter nas mãos, a gente para de crer e vai para a razão, vivendo nessa mentalidade humana. E aí nesse campo, a gente tem tudo aqui, mas a gente vive aqui carente, porque a gente está acessando o lugar errado. E como eu vou acessar o céu? Pastor Pete já disse: pela oração, pela leitura da palavra de Deus, pelo jejum, pelo quebrantamento, pela aproximação. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará para vós outros. Aí eu vou começar a acessar, e aí eu vou começar a entender. Você já reparou que sempre, quando você faz um desafio com Deus, as coisas ficam um pouco mais difíceis? Senhor, quem não é dizimista, o pastor conhece a história de todo mundo, tá? Quem não é dizimista, Senhor, esse mês, pode deixar, Senhor, faço uma aliança contigo, vou dar meu dízimo. O que acontece nesse mês? O carro quebra. Não é assim? Quem tem carro. O salário vem menor do que você esperava. Mais algum exemplo aí? Alguém fica doente. A geladeira pifa. Esse aí é bom, eu tenho uma dessa aí para testemunhar. Lá em casa a geladeira pifou, não foi, amor? Está lá em casa até hoje. Ela é Highlander, gente. Se tu for lá, tu vai ficar assustado com a minha geladeira. Aí minha mulher, a gente estava duro igual um coco. Ela falou assim: Senhor, somos dizimistas, somos ofertantes, Senhor, dizimamos na tua casa, não temos grana nesse momento. Ela botou a mão na geladeira, está funcionando até hoje. Gela pra caramba. Ontem eu comi um arroz de alguns dias, estava lá, estava geladinho, fresquinho. Ô geladeira para gelar, rapaz. Ela está pedindo aqui para me reparar o erro. O arroz estava congelado, bonitinho, no freezer. Desculpa, amor, você sabe como é que eu sou, né? Mas você entendeu, geladinho, né? Vou jogar fora, é ruim, né? Micro-ondas está aí para isso. Então, minha gente, quem faz isso? Deus. Agora a gente precisa ter essa sacada, porque senão, eu estava falando, né, de um propósito que você fez. Você vai ter um desafio, vai, o que você vai ter que fazer? Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da sua realidade. Qual voz você ouvirá? Não me responda. Eu sei a minha resposta. Mas eu ganho tão pouco. Querido, não é valor que está incluso aqui na aliança. Valores independem. O que está envolvido na aliança é a sua e a minha fé, a sua e a minha certeza de que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Filipenses capítulo 4. A gente chama e diz: vinde como estás. Beleza, aqui é um grande celeiro, mas depois que vem, o Espírito Santo vai começar a moldar você pela ótica e constituição do reino. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que era fofoqueiro, não fofoca mais. É isso, acho que é isso.
né? Por quê? Porque quem está dentro de mim me move pelo sobrenatural. E a visão do sobrenatural, daquilo que vem de cima, é justiça, paz e equidade no espírito. Então, se meu pai é um pai que tem toda uma estratégia no seu reino, eu preciso agora andar pela ótica do reino. Não mais eu ando pela ótica do mundo, pela visão do mundo. João 14 vai dizer que eu e você estamos no mundo, mas não somos do mundo. E olha só o que aconteceu. A gente estava falando de Pedro que estava preso, né? Olha só. Tendo eles orado, quem orou? Nós, a igreja. Gente, leia isso aqui comigo. Eu não estou vendo, né? É aquilo mesmo lá, ó. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Os caras pensaram, vamos prender Pedro e João e pronto, agora vamos acabar com o caminho que era a mensagem de Jesus. A igreja acessou o sobrenatural. E ó, oração, oração, oração. Você pode não estar vendo, mas querido, as coisas estão acontecendo, ó, na sua raiz. E aí daqui a pouco, no natural, no visível, você vê o fruto da sua oração. Continue clamando pela cura. Continue clamando pela projeção na sua empresa. Continue clamando pelas necessidades que você tem. Mas olha, não esqueça, tudo isso é secundário. Mas você acessando o sobrenatural, aquilo que é secundário será suprido. Se o seu pai é um pai bom e o meu também é, ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Então não preciso ficar preocupado, Marcos. Não, eu vou lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque quem vai cuidar de mim é o meu pai. Salmo 23, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, ou seja, ele é o meu pai. E ele continua dizendo: e nada me faltará. Caminhando para o fim, nós somos ensinados por Jesus a vivermos o Evangelho revelado pela sua palavra, minha gente, que nos mostra a vivermos pela graça e fé no sobrenatural. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, todos nós somos ativados ao ler aquilo que está lá registrado, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito para que nós vivamos na dimensão do céu. O nosso próprio Senhor Jesus viveu, nasceu e andou nessa terra, trilhando a revelação do Pai. Sua mensagem era uma mensagem que não estava preocupado com o natural, e sim com o eterno. Arrependimento, mudança de vida. Porque se eu sou arrependido aqui no meu espírito, não tem como um crente que nasceu de novo pecar, minha gente. Não tem. Porque você tem paixão por Jesus, você tem amor por Jesus, você ama o seu Pai, e você não quer entristecê-lo com nada mais nessa vida. Tudo dessa vida não vale mais a pena. O que vale é a sua relação com o Pai. O próprio batismo de Jesus foi um sobrenatural, lembra? Ninguém viu, mas a Bíblia diz que João viu uma pomba descendo sobre a cabeça de Jesus. Está lá em Mateus, logo no início. E depois João ouve uma voz que sai do céu e declara: este é o meu filho amado, em quem
eu tenho alegria. Jesus, movido pelo poder sobrenatural do Evangelho, após o seu batismo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Imagine você, levado para o deserto, fica ali 40 dias em oração e em jejum, e no final aparece quem? O opositor, aquele que de dia e de noite quer ver a sua ruína e a minha também. Mas Jesus o vence pelo poder da palavra. Finalizo dizendo para você: tua vida tem um propósito. Você não está nessa empresa por acaso. Você não mora naquela rua de Bangu por acaso, ou em outro bairro que seja. Tudo na minha e na sua vida tem um propósito. Marcos, não entendi, vou repetir. Tudo tem um propósito, e o propósito não é glorificar você, é glorificar a Ele. Não é revelar você, é revelar a Ele. E quando nós entendemos isso, tudo que chega na nossa mão, tudo que nós vamos fazer, é para a glória e para a exaltação do Pai. É para a glória de Deus. Você sabia que até a cidade que Jesus foi morar estava numa palavra profética de Isaías? Pois é. Ele foi morar na cidade de Cafarnaum para cumprir a profecia do profeta. Há 500 ou 400 anos atrás, que havia dito que ele moraria naquela cidade. Olha só, gente, até para você mudar de bairro, você tem que falar com o sobrenatural. É mesmo? É para tocar de carro também. Tudo que envolve você, o sobrenatural tem que estar alinhado. Que senão vai dar ruim aqui na realidade humana. A jornada de Jesus deu certo porque ele foi até o final obediente. E eu fecho com essa simples palavra: você quer que tudo na sua vida funcione? Então seja obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente ao Pai em tudo, até o final, até a sua morte. Ele foi obediente ao Pai. Tudo estava dentro da sua vontade humana, mas aí ele nos ensina na oração sacerdotal: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade. Por isso que às vezes a gente fica rateando como crente, porque a gente quer fazer de Deus um fantoche. Deus não é seu fantoche, nem seu gênio da lâmpada. Deus é Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vir, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Vamos lá, Mateuzinho, desde o início. Achou, Fabi? Achou?
Show, esses rapazes, vamos dar uma pausa para esses rapazes. Gente, são fera. Eles ficam doidos aqui comigo, aqui, mas querido é o Espírito. Beleza? Vamos lá? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem sim o amém, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Mais uma vez, Mateuzinho, lá em cima. Vamos começar lá em cima, muita gente não sabe ainda. É uma palavra profética, bota lá no início. Obrigado, vamos lá? Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo. Estamos fora do tom. Peraí, estamos fora do tom. Vai, Mateuzinho. Tom, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Erga suas mãos e adora. Essa canção, ela revela o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não vou esquecer de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades. É Ele que sara a minha alma. É Ele que me redime da cova. É Ele, é Ele, é Ele. Vamos sair daqui entendendo, querido, que tudo em nós é para Ele. Eu não sei o que você será envolvido essa semana, mas olha, tudo dessa revelação do céu. Existe um dom chamado discernimento de espírito, que é dado a você como igreja. Eu quero te induzir a sair do natural e a começar a andar no sobrenatural, porque isso é o Evangelho.
E quando a gente acessa essa consciência, nada mais aqui fica comprometido, porque eu vou andar aqui com a minha mente lá. Eu vou viver aqui entendendo que tudo que está acontecendo aqui é para glorificar lá. É um desafio? É. Você não está mais habilitado a reclamar do teu salário. Você não está mais habilitado a resmungar da sua empresa. Você não está mais habilitado a reclamar da tua mulher. Você não está mais habilitado a reclamar do seu marido. Tudo em você, tudo em mim, é para glorificar a Ele. Na medida que nós glorificamos a Ele, Ele está em mim. E não tem como Ele estando em mim, Ele não influenciar o outro. Sua mulher vai ser influenciada, seu marido vai ser influenciado, seus filhos serão influenciados, sua empresa será movimentada por você, e você vai ver a glória de Deus fluindo, seu patrão abrindo os cofres para dar promoção, dar aumento de salário para os seus funcionários, porque você está acessando o céu, você está agradecendo o céu, você está rendendo graças ao céu, porque você é filho do Deus Altíssimo. Em uma das promessas que Deus deu na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, Ele diz: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Aonde você chegar, tudo em você será bendito. Eu motivo você a parar de acessar o reino das trevas. Ele não tem mais acesso a você. O reino das trevas é um reino de injustiças, é um reino de medo, é um reino de hipocrisia, é um reino que vive no humanismo. Você não está mais nesse reino, você está dentro do reino de Deus. E como diz Romanos 5,17, você nesse reino não foi feito para ser um perdedor, mas você e eu nesse reino fomos chamados para reinar em vida. Saia daqui acessando o céu. Não deixe a terra te contaminar. Não deixe a mentalidade desse mundo te contaminar. Não deixe as influências daquilo que a mídia está comunicando te influenciar. Mas esqueça tudo e se lance e declare: eu sei que o meu Redentor vive. Seu Redentor não está morto. Diga: o meu Jesus está vivo. Diga mais uma vez: Ele está vivo. E Ele vive, e Ele reina dentro de mim. Ative esse reino. Ative esse reino na sua conta bancária. Ative esse reino na sua empresa. Ative esse reino na sua casa. Ative esse reino no seu relacionamento conjugal. Ative esse reino em tudo que diz respeito a você na sua profissão. E você verá com os olhos da fé. E você será aquilo que a Bíblia diz que você é. Diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou nação santa. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou a ativação de Deus aqui nessa terra. Eu coloco as minhas mãos à disposição do Rei, para que através das minhas mãos tudo que eu tocar vai ser abençoado.
eu falar, vai acontecer, porque eu não vou falar nada de mim mesmo, eu vou falar de acordo com a palavra viva, a palavra do céu, a palavra que dá vida, a palavra que diz: haja e ouve essa palavra. Vai comigo para viver o sobrenatural. Você que crê nisso, aplauda o Senhor. Fala pro seu irmão, semana que vem tem mais. À noite tem óleo fresco. Diga para ele, à noite tem óleo fresco. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai, e as suas doces consolações te acompanhem. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Vai com Deus.